Meu nome é Delmar José Dias da Silva, 58 anos. Eu sou Maria Eugênia de Abreu Ferreira, sou estudante de Ciências Sociais na Federal do Rio Grande do Sul. Tenho como hobby tocar violoncelo. Eu tive início infarto, né, por causa do cigarro. Eu sou fumante, tenho 22 anos. Fumar já foi símbolo de elegância. Com a descoberta dos malefícios do cigarro e com as campanhas de conscientização, a propaganda do tabaco foi proibida e fumar passou a ser visto com outros olhos. O resultado é que 8 em cada 10 fumantes já pensaram em parar de fumar, mas poucos conseguem largar de vez a dependência. Hoje existem muitos recursos para ajudar e apoiar quem decide parar de fumar, mas o fundamental continua sendo a decisão pessoal de parar. A gente sabe que o tabagismo é a maior causa evitável de morte, ou seja, a pessoa coloca como um hábito, mas não é. É uma dependência que encurta a vida das pessoas e de fato, de cada 10 pessoas que fumam, pelo menos 5 vão morrer porque são fumantes de doenças relacionadas ao tabagismo e de forma precoce. O cigarro encurta a vida, em geral, dos homens em torno de 10 anos e das mulheres encurta a vida em 14 anos. Então, realmente, não tem sentido as pessoas fumarem ou serem incentivadas ou terem uma facilidade de iniciação, porque uma vez que começou, para parar, vai ser uma briga grande. Por que é tão difícil parar de fumar? A nicotina, nós somos vulneráveis, o cérebro humano é vulnerável à dependência à nicotina. Nós temos um receptor, chama alfa-4, beta-2, que está localizado no centro do prazer. Nas pessoas que não fumam, esse receptor ele é ativado por uma substância chamada acetilcolina. Quando você passa a fumar, esquece-se a acetilcolina que você produz e você passa a depender da nicotina para ativar esse circuito. Uma vez ativado esse receptor pela presença da nicotina, ele libera uma substância chamada dopamina, que é a droga do prazer e do bem-estar. A nicotina demora cerca de 10 segundos para ir do pulmão ao cérebro. Chegando lá, age nos receptores existentes nos neurônios. Quando ativados pela droga, esses receptores estimulam a liberação de neurotransmissores, como a serotonina, dopamina e noradrenalina, que regulam o humor e aumentam a sensação de bem-estar. Na falta da nicotina, a concentração desses neurotransmissores cai e começa a crise de abstinência. Com que idade você começou a fumar, seu Delmar? 18 para 19 anos eu estava no quartel. Aí nós estávamos num acampamento e um colega ofereceu um cigarro. E, meramente por curiosidade, eu peguei, vou acender, dali eu comecei a fumar. Fumar não, brincar de fumar. Eu não sabia nem como é que se acendia um cigarro, não tinha experiência nenhuma. Sim. E dali comecei a fumar e não parei mais. É muito comum o primeiro cigarro ser muito ruim e a pessoa segue porque por hábito, e aí quando vai começando a ter o prazer do cigarro, e aí sim se torna uma dependência, né? Quando vem, porque realmente dá uma sensação prazerosa fumar. Isso a gente não pode negar, né? O cigarro, tanto que eles botam muitos produtos que é para viciar, né? Sim. Hoje eu considero cigarro como uma droga. Por exemplo, o monóxido de carbono está relacionado especificamente com doenças cardiovasculares, risco de infarto, risco de derrame cerebral, também relacionado com doença pulmonar. A gente sabe que a nicotina é a substância que causa a dependência. Ela especificamente não está relacionada às doenças, mas sim à dependência. Alcatrão, benzopireno relacionado a vários tipos de câncer. Então, o cigarro se relaciona a mais de 40 doenças. Então, é inegável a relação. O risco é muito bem estabelecido. Como foi quando tu começou a fumar, Eugênia? Comecei a fumar com 9 anos, primeiro cigarro. Com 14 eu já fumava mais ou menos um maço por dia. E o que te levou a fumar aos 9 anos o primeiro cigarro, tu te lembra? A minha mãe estava numa fase que estava começando a parar de fumar, né? Hoje ela fuma ainda bastante.
voltou a fumar depois, e eu pensei que se ela fumava, não deveria ser tão ruim assim, né? Talvez fosse até interessante, e fumei um dos cigarros dela. Foi uma curiosidade despertada pelo hábito da tua mãe. Sim. E tu vê alguma relação de tu ter querido experimentar justamente quando ela estava tentando parar? É mais porque eu pensei que de repente não ia conseguir mais provar, que ela ia parar de fumar e eu nunca mais ia ver em casa, de repente, cigarro. E aí depois aos 14 começou o hábito mais... E ela começou a fumar quando eu tava com uns 15 também, de novo, então foi mais ou menos uma coincidência de datas, assim. Do tabagismo entrar mesmo na casa, assim, todo mundo sabia que eu fumava, esse tipo de coisa. Mesmo tendo sabedoria, ciência, consciência do que o produto traz na verdade, os danos que o cigarro pode provocar, muitas vezes isso não é suficiente para a grande maioria dos fumantes pararem de fumar. E aí a necessidade de você ter uma estrutura de apoio, e isso sim o Brasil precisa melhorar bastante, ter uma estrutura adequada, profissional de tratamento dos fumantes, usar medicamentos de forma adequada, ter à disposição todo o arsenal terapêutico que hoje está à disposição, que modifica, triplica, quadruplica a chance de parar de fumar, porque é uma dependência e o indivíduo mesmo tendo o melhor motivo para parar de fumar, a gente vê isso aqui no INCOR muitas vezes, o indivíduo teve um infarto, tem um risco de vida iminente e não consegue parar de fumar, por quê? Porque é viciado, dependente, por mais que ele queira parar, não consegue, e aí a necessidade então de uma estratégia adequada para que ele possa de fato parar de fumar. O que me livrou do cigarro foi a força de vontade. Sim. E apoio da família, porque isso é muito importante. Sim. A família tem que apoiar. Tanto que eu tive filho que parou de fumar, nora que parou de fumar. E meu filho fumou, acho que 8 anos ou mais. Sim. Período que eles moraram comigo. E de uma hora para outra, bom, o pai não pode fumar, então não vamos fumar perto dele. Então eles pararam. Hoje, graças a Deus, eles me agradecem. Quer dizer, pelo problema, né, eles se assustaram. Mas eu agradeço por parar de fumar, graças a mim que eles pararam também. E o que aconteceu para o senhor finalmente decidir parar? O que me aconteceu foi, pelos médicos, início de infarto. Eu estava trabalhando e, de repente, tem aquela sensação de água quente descendo no peito. Então, primeiro uma sensação de água quente. Isso, parece a mesma coisa que abrir uma veia, assim, e largar uma água quente ali dentro. Aquilo me ferveu, assim, e já me veio pela boca, né? E aí doeu? E dor insuportável, assim. Aí eu fui ao médico. Que eu me lembro, fui, né? Agora, se eu fui atendido, não sei que eu me acordei no hospital. E aí, como é que foi? Daí o senhor acordou? Aí a doutora disse, ó, dessa vez o senhor escapou. Aí foi onde ela me disse, me fez a experiência comigo. Me pegou meu maço de cigarro, numa mão, e a mão aberta, e chegou na minha frente e disse, olha, eu tenho 2 coisas para lhe oferecer. Aqui está seu cigarro, aqui está sua vida. Qual é que o senhor quer? Eu digo, quero a vida. Aí ela pegou o maço de cigarro, amassou, posso pôr no lixo? Eu digo, pode. Aí ela já tinha visto que a minha bolsa tinha mais 2 maços de cigarro. Aí ela perguntou se podia botar no lixo. Ela botou. Dali morreu o cigarro para mim. Então aquela dor era uma dor que veio do coração. Veio do coração. E o problema do coração tem muita relação realmente com o cigarro, né? Exatamente. Quem fuma tem muito mais chance de ter problema de coração. Infarto e outros. Inclusive, eu tive, até minha esposa teve caso na família de perder os irmãos dela, tudo por causa do cigarro. Sim. Até agora foi em agosto, setembro, nós perdemos o último agora. Um cara novo, com 53 anos. Tudo, e está inclusive no atestado de óbito, tabagismo. A possibilidade de parar de fumar quando a pessoa tem um problema médico grave é maior. Enfisema, infarto, câncer, etc. Mas existe uma população ainda que nem isso motiva. Os grupos que fumam ainda são numerosos. Então, se a pessoa está inserida socialmente num grupo de fumantes, seja no seu ambiente familiar e seja no ambiente social, ela vai ter mais dificuldades para parar de fumar. Então, de que forma, às vezes, a família e os amigos podem ajudar? Primeiro, não fumando também. E aqueles que fumam, não fumar diante da pessoa. Geralmente quem fuma, fuma em grupo, né? Ou pelo menos conhece pessoas que fumam e fuma com elas. Sim. Ou fica uma pessoa extremamente chata, né? Reclamando do cigarro de todo mundo, que é o ex-fumante clássico, ou tem que mudar de grupo, e isso é traumático para uma pessoa, né? Tem um estudo muito grande de médicos ingleses que nasceram na década de 1910, 1920, que foram acompanhados aí durante 50 anos. Foi um estudo dos médicos ingleses, muito interessante. Esse estudo mostrou que os médicos ingleses que pararam de fumar até os 35 anos de idade, praticamente não tiveram nenhuma sequela.
Então, ou seja, se você para de fumar antes dos 35 anos, você pode passar uma borracha nos anos que você fumou. E depois disso, o que acontece? Depende do tempo de parada. Então, claro que o benefício em qualidade de vida é conquistado a qualquer momento. Quanto mais tempo você demora para parar de fumar, mais consequências você pode ter em termos de risco de apresentar uma doença relacionada ao tabagismo. Então, até 20 anos de uso, o risco não é evidente. E claro que tem uma sensibilidade individual, óbvio, né? Mas é importante que sempre se pare de fumar. E se você está doente, mais ainda porque o tratamento da sua doença melhora, você passa a ter uma qualidade de vida melhor. Então, DPOC, a mesmo paciente com câncer que para de fumar, fala, já estou com câncer, que eu vou parar de fumar. A resposta à quimioterapia é uma interferência direta. O paciente que para de fumar responde melhor ao tratamento. Com isso, tem uma chance melhor de ser curado. Então, o paciente que tem infarto, esse então, o benefício é muito rápido. O paciente teve um infarto, para de fumar, ele reduz nos primeiros 2 anos em 50% a chance de recorrência. Então, para aquele indivíduo que tem uma doença cardiovascular, teve um derrame, teve um infarto e ele é fumante, a principal coisa que ele tem que fazer é parar de fumar. Antes eu não sentia nem o gosto da água. A água para mim não tinha sabor, hoje tem. A alimentação só dobrou o alimento, né? Porque tem mais fogo. Basta um cigarro aceso para poluir o ambiente. Quem passa a maior parte do tempo em local fechado com outras pessoas fumando, ao fim do dia respira o equivalente a 10 cigarros. Por isso, em vários estados do Brasil, a lei antifumo proíbe fumar nesses ambientes. Em casa não é diferente. Quem convive com fumante também sofre. Ao respirar a fumaça do cigarro, os não fumantes correm o risco de ter as mesmas doenças que os fumantes. Você é um fumante passivo? Ah, sim, lá em casa todo mundo fuma. É ruim, né? Pra quem não fuma é bem ruim. Além do cheiro, a fumaça. É ruim, né, cara, a fumaça. E essa lei aí que lançaram é uma boa, né, cara? Eu acho certo, né? Porque apesar de ser fumante, eu não gosto de estar num lugar comendo e alguém fumando na minha volta. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Sou fumante, mas sou a favor. Vai lá pra rua fumar se quer. O bom seria cortar tudo de vez, né, cara? Não fumar mais mesmo, né? Dentro dessas estratégias bem-sucedidas em nível nacional, a gente encontra a lei antifumo, que foi algo muito polêmico aqui em São Paulo. A lei do Estado de São Paulo, ela foi no início, até por questões políticas ou questões até, mas fere a liberdade, o fato é que você usando um instrumental, que foi o uso de um monoxímetro, os técnicos da vigilância sanitária foram fazer a inspeção em todos os bares, restaurantes, estabelecimentos comerciais e levavam um equipamento para medir a concentração de monóxido de carbono. E aí veio a grande surpresa, porque todo mundo descobriu que mesmo numa cidade como São Paulo, com uma alta frota de carro, com poluição, os ambientes como bares, restaurantes, casas noturnas, na parte interna, a concentração de monóxido era 3, 4, 5 vezes maior que a concentração da rua. Que seria como se trancar dentro da garagem e ligar o carro para tentar se suicidar, mais ou menos assim. Monóxido de carbono, você morre, como em situações como essa, às vezes até ou tentativa de suicídio ou acidentalmente, ocorre isso, porque é um produto, é um gás que se liga com a hemácia, que é a célula que carrega o oxigênio, impede a oxigenação, então as pessoas, mesmo respirando, o oxigênio não funciona e as pessoas morrem. Então é um gás altamente tóxico e nocivo à saúde, em qualquer concentração. Então você imagina em locais que a concentração desse produto estava 3, 4, 5 vezes maior que na rua. Estava enumerando com alguns amigos os lugares que se fumavam antigamente, né? Dentro de ônibus, que até criança eu me lembro de gente fumando dentro de ônibus. Dentro do prédio, a minha mãe ainda tem esse costume de acender o cigarro e apagar na entrada do prédio. É uma série de lugares que se fumava objetivamente. No vestibular poderia fumar e tal. Durante a prova? Durante a prova, então, são lugares que foram cortados. Agora dentro do bar não pode fumar também. E assim foi indo. Né? E tu acha que a lei antifumo que limitou os lugares mudou a tua vida? Não, porque os bares mesmo criaram alternativas para os fumantes, né? Porque os fumantes geralmente são lucrativos, né? Consomem bastante. Eu gosto de fumar, gosto de andar fumando e tal. São situações assim que não me fazem mal. Sim. Eu não fico me policiando também para fumar menos, são situações bem específicas. Sim, pode ser que tu não tenha um nível de dependência que te dificulte parar, né, o cigarro, mas ainda assim aquele tanto que tu fuma, tu tá exposta aos malefícios do cigarro naquele tanto que tu fuma, né?
E as mulheres, elas estão fumando mais? Então, isso é muito interessante. Em números absolutos, ainda o número de homens fumantes é maior. Mas o que aconteceu? A diferença que era enorme na década de 70, basicamente, 90, hoje praticamente se igualou. A gente tem aí um percentual de homens e mulheres no país como um todo, ao redor de 16% da população adulta. Entre os homens isso já foi quase 30%, houve uma redução expressiva, mais expressiva na população masculina. Então o que aconteceu? Os homens têm uma facilidade maior em parar de fumar. Se você encontrar por aí, o número de ex-fumantes do sexo masculino é muito maior que o número de ex-fumantes do sexo feminino. Outra coisa interessante é que o percentual de mulheres que iniciam o tabagismo, as adolescentes hoje, é maior. A proporção de meninas que experimentam, né, adolescentes que experimentam o cigarro, é maior que a proporção de meninos. Então, com isso, a curva tende a se igualar, embora ainda exista um predomínio um pouco maior na população masculina. As mulheres têm uma frequência de distúrbios de ansiedade e depressivos muito maior que na população masculina. Sim. E a nicotina, a droga nicotina, ela tem uma ação de diminuir momentaneamente a sensação de ansiedade e teria uma ação também antidepressiva. Então, o que aconteceu? Uma estratégia de marketing para um produto que tem uma capacidade de adição e no sexo feminino essas características que a droga poderia atuar de forma tão benéfica, explica por que se disseminou o tabagismo entre as mulheres e essa dificuldade das mulheres em parar de fumar. Cigarro de cravo e narguilé são opções mais naturais? De forma nenhuma. Tem aromatizantes, mais química ainda, e o narguilé em especial não tem filtro. A água não filtra nada. A concentração de monóxido de carbono é 10 vezes maior que a do cigarro. Fumar charuto ou cachimbo faz menos mal à saúde? Também não. O produto localmente tem maior incidência de câncer nos usuários desse produto, câncer de boca e de lábio. Parar de fumar engorda? Pode engordar sim. E para isso a importância de se tratar o tabagismo para que o paciente não tenha abstinência de forma importante e com isso não coma demais e engorde muito. Ser homem ou mulher faz diferença na hora de abandonar o cigarro? Muita diferença. As mulheres têm uma dificuldade maior e aí a estratégia, qual é a importância? A estratégia terapêutica tem que considerar o gênero. E aí, como é que foi ficar sem o cigarro a partir de então? Foi difícil. Os primeiros meses, a pessoa que fumava perto de mim, assim, minha vontade era me grudar nele. Vontade de pegar aquele cigarro para fumar. Mas eu determinei, tanto por mim que nem pelo meu filho, a minha nora, a minha mulher. Eu vou parar, chega. Eu acho que, fui homem para começar, vou ter que ser homem para parar, né? Então foi que eu usei até o ditado do meu pai. Que a gente, quando é novo, fuma para ser homem. Aí depois, quando quer largar, não é homem para largar. Então, assim, do ponto de vista médico, quando a gente recebe aqui fumantes que desejam parar de fumar, a maioria já tentou 2 ou 3 vezes. Então, na verdade, o que acontece é que a gente instrui o fumante e ele aprende por si próprio de que a recaída, ela faz parte do processo de deixar de fumar. Raramente um fumante consegue numa primeira tentativa, já sem a volta. Então, o que acontece? Nós já vamos avisando, olha, talvez você precise de 2 ou 3 tentativas para parar de fumar. E cada tentativa, ao invés de ser um fracasso e levar a pessoa ao desânimo, pelo contrário, é um novo aprendizado que reforça os métodos que a pessoa utiliza, sendo eles feitos por vontade própria ou sendo eles sob a ajuda de um terapeuta. Não há fumante que não possa parar de fumar. Poucos conseguem abandonar a dependência por conta própria. É preciso procurar ajuda médica. Durante o tratamento, fique atento aos hábitos que você associa ao cigarro e que despertam a vontade de fumar. Se você costuma fumar quando toma cafezinho, por exemplo, substitua o café por água ou chá. A bebida alcoólica para muitas pessoas está associada ao cigarro e o seu consumo aumenta a vontade de fumar. No início do tratamento, pode ser necessário evitar festas e o consumo de álcool. Com mais tempo sem fumar, seus hábitos poderão ser retomados com mais tranquilidade. O que o senhor fazia daí quando vinha à vontade? O primeiro cigarro da manhã? Tomava um copo d'água, ou eu saía, dava uma caminhadinha. Era o que eu fazia. Esperava passar. Passava.
Porque aquilo ali é momentâneo. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque quando vem a vontade, às vezes a pessoa pensa que nunca vai passar. Mas se ela conseguir superar aquela fissura inicial, aí fazer outra coisa, tentar se distrair, ou mesmo usar algum dos recursos que a gente tem hoje em dia, sim, a vontade acaba passando. E com o tempo ela vai ficando cada vez mais leve, até que a pessoa passe a não ter mais dificuldade. Eu os primeiros meses, olha, eu não nego, foi duro. Sim. Foi difícil. Até achei que ia entrar em depressão por causa do cigarro, mas a minha força de vontade foi maior. E aí você, para reverter, não, vou parar de fumar. A hora que você tira a nicotina, fica um buraco no cérebro, da onde vem os sintomas de abstinência que são insuportáveis. Irritabilidade, insônia, compulsão alimentar, depressão, ansiedade. Como é que o indivíduo abdicou de uma droga que dá prazer para sentir todo esse mal-estar? Então é difícil ele, sem ajuda e estratégia, ele conseguir superar essa fase que em média dura 12 semanas. E olha o poder da nicotina. Hoje a gente sabe que o cérebro de muitos adolescentes foi modificado, é o que chama de plasticidade cerebral. Sim. Você, a hora que tira a nicotina, para algumas pessoas o cérebro nunca mais volta ao normal. E aí a necessidade do uso de medicamentos para tapar aquele buraco de forma contínua. Então não é infrequente você, não fumante, ter que usar antidepressivo ou ansiolíticos por o resto da vida, porque senão fica o buraco da falta da nicotina e ele, do ponto de vista de humor, de vida, nunca se sente bem. Para ele é claro, bom, eu fumo, me faz mal para a saúde, mas do ponto de vista emocional, me faz bem, entre aspas, né? Então esse é o dilema que o fumante vive. Existe um papel claro do médico no abandono ao cigarro, ao tabaco. E não só assim, o aconselhamento é válido, mas de ter a percepção de saber que aquele indivíduo, se não conseguiu, não culpá-lo, né, execrá-lo, pô, mas você não consegue parar de forma nenhuma. É um paciente, é uma doença ali, ele está fazendo um diagnóstico. O indivíduo tentou parar de fumar, não conseguiu, está estabelecido um diagnóstico de dependência à nicotina e requer um tratamento especializado. Hoje existe consensuado, né, 3 tratamentos efetivos, né, para o tabagismo. Um deles é a terapia cognitivo-comportamental, quando associada a alguns tipos de produtos farmacêuticos. Um tipo de produto são as gomas e os adesivos de nicotina. No caso da goma, a pessoa masca uma goma e essa nicotina é liberada durante a mascação. Ao contrário da goma, que libera toda a nicotina durante o mascar, os adesivos têm uma liberação linear durante o dia. Então, o que acontece? O indivíduo não sente aquele desejo intenso de fumar, porque a nicotina, que é a droga que o organismo sente falta, está sendo reposta. Então chama-se reposição de nicotina. O outro método é usar um antidepressivo chamado bupropiona, sozinho ou junto com os adesivos. E a outra droga, recentemente lançada, é a vareniclina. O antidepressivo bloqueia os receptores pelos quais a nicotina causa prazer. E esse bloqueia os receptores que a nicotina vai fazer efeito no organismo, levando a pessoa a um certo conforto sem o cigarro. Mesmo com essas coisas todas, por enquanto tu não tem vontade de pensar em parar? Não. De considerar? Realmente não. Talvez até por uma certa ignorância no sentido de, bom, tem tanta gente que fuma tanto mais, né? Sim. E tá tão pior, né? Eu vejo minha mãe, vejo um monte de amigos e tal, que fumam muito. Penso, bom, não tô tão mal assim. Quando a gente saiu do hospital, que ele disse, a partir de hoje eu não boto mais um cigarro na minha boca, daí eu espero que depender de mim, pode contar comigo. Antes eu não sentia nem o gosto da água. A água para mim não tinha sabor, hoje tem. A alimentação só dobrou o alimento, né, porque tem mais fome. E o senhor nota melhora, por exemplo, na sua capacidade física de caminhar? Sim, caminho tranquilo. Aqui tem bastante subidas ali, eu subo tranquilo, não, até às vezes eu penso, pô, mas eu acho que eu não tenho 58 anos. Sim. Eu renovei por causa do... Não tem mais aquela falta de ar, não tem dor no corpo. Né? Agora eu tô vivendo.